existe alguma dúvida? Vocês querem colocar alguma situação a respeito do PEA e do cronograma, né? Como que está isso para vocês? Porque hoje o que nós vamos ver, ele está vinculado a essas duas frentes, PEA e cronograma, né? Então, é importante a gente saber se precisa de mais algum esclarecimento para que a gente possa, então, iniciar essa parte dos guias. Posso compartilhar o meu, então? Pode, professora, pode sim. Tá, então vamos lá, vamos ver se eu consigo. Estão vendo? Sim, sim, entrou. Tá, então, aqui, o que eu fiz aqui, né? Então, o componente institucional, o componente. eixo 4, não sei se tem que escrever eixo 4. Pode colocar, se ele é já deixar o eixo que ele faz parte, né? Aí o curso a gente não sabe, né? Os cursos, provavelmente deve ser mais do que um, né? Que a gente imagina, pelo número de acadêmicos que estão sendo propostos, né? Aí o semestre, primeiro semestre de 2021. A carga horária. Isso. Aí aqui, eu não coloquei as datas, tá, Valéria? Certo. Mas eu coloquei aqui, então, eu peguei do pé, trouxe para cá, né? A unidade de aprendizagem e o tópico. Os tópicos que vão ser trabalhados, né? Aqui os objetivos. Certo. A unidade saga. Então, nesse primeiro encontro síncrono, um PowerPoint, e aqui eu vou fazer um encaminhamento de um desafio, mas para a próxima aula, daí no caso. Certo. Certo. Agora, eu não sei como é que vai funcionar isso com 200 alunos, né? Também eu fiquei pensando nisso, mas tudo bem, vai ter o tutor, enfim. Aí, depois, no segundo encontro síncrono, é o webinar, né? Isso. Então, aqui eu tinha colocado... Opa, desculpa. Aqui eu tinha colocado os tipos de conhecimento, mas então não vai ser... não, mas eu posso também fazer um webinar sobre a resolução do tal do desafio aqui, sobre os tipos de conhecimento. Só uma questão, professora Jaidete, só para depois eu não esquecer de comentar com a senhora. Ali na primeira aula, no Você, por favor. Tá, ok. Ali na aula síncrona, tá? Na primeira aula, é importante você lembrar que nós vamos ter aquele vídeo de apresentação, tá? Mas dá tempo. Um videozinho curto de poucos minutos, 3 a 7 minutos, mais ou menos, para apresentar a disciplina, né? Então, vai ter esse momento, que isso daqui, ele faz parte desse acolhimento para o acadêmico, né? Tá, eu já incluí ali, né? Certo, tá? E também, assim, nesse primeiro contato, né, é aquilo que a gente está acostumado a fazer, realmente, né? Conversar com ele como que vai ser esse esquema das aulas, falar em quais momentos que eles vão ter as avaliações deles, né? Então, fazer esse primeiro contato realmente aí com o acadêmico, né? O componente, né? Componente. Joia. Uma coisa assim, depois eu vou ver. Isso. Uhum. Daí aqui, durante esse webinar, continuando aqui, né, os tipos de conhecimento, definição de ciência que se destina, identificar os tipos de conhecimento e culminando aqui com a questão do conhecimento científico. Uhum, certo. Aí, no assíncrono, eu coloquei aqui, abordagens de métodos clássicos de pesquisa e reconhecer os principais instrumentos de pesquisa. Então, eu defini essas duas unidades SAGA. Para poder trabalhar isso. Para eles trabalharem isso aqui. Uhum. Eu não sei ainda avaliar, depois eu vou pedir para a Maria Helena me ajudar,
se não é demais, tá? 2 unidades. Mas são 2 conteúdos que eu achei bem bons dessas unidades, tá? Aí no assíncrono, eles, na outra aula, 4, né? Porque aqui, eu estou considerando aqui que são 4 aulas, tá? Certo. A prof está considerando semana aqui, semana ou aula? Semana, né? Semana, isso, ótimo. Acho que seriam 4. Ficariam 4 aulas, né, na semana, por ser 72. Se forem realmente 4, é suficiente, dá no caso, né? Que se fosse presencial, em 2 aulas eles trabalhariam uma unidade e em 2 aulas trabalhariam outra. Ótimo. 72 horas a disciplina? Então, tranquilo, pode manter. Tá. Aí, no quarto encontro assíncrono, eles continuariam aqui, ó, desenvolvimento de uma pesquisa e suas relações éticas. Então, trabalhando aqui, explicar como a ética é necessária para a realização de uma pesquisa científica, identificar as informações e tipos de documentos necessários para a realização de uma pesquisa, reconhecer os atores envolvidos no desenvolvimento de uma pesquisa e suas relações éticas, identificar quais atitudes e valores éticos devem nortear a elaboração da pesquisa científica. Aqui também tem 2 unidades SAGA, mas são 4 aulas. 4 aulas, ok. Aí, aqui, tá, daí no encontro, aí vem uma prova. Sim. Sobre o conteúdo dessas 2 unidades aqui, a 1 e a 2. Imagino, né? Isso mesmo, prof. Tá. Aí, no 6º encontro, é um webinar, iniciando a unidade 3, a gente trabalharia a questão de leitura, análise e interpretação de textos dentro da unidade 3. Identificar aspectos importantes para análise, leitura e compreensão de textos. Aqui eu coloquei construir pequenos textos, de acordo com as normas gramaticais, né? Tem exercícios próprios que eles podem fazer isso, e reconhecer erros comuns na escrita científica. Tem uma unidade que trabalha isso, que é a SAGA 1362. Aqui, apesar de esse síncrono aqui, Maria Helena, quanto tempo a gente vai ter nesse webinar? Prof, é o tempo da aula, tá? Se são 4 horas aula, pode ser um webinar de 4 horas aula. Caso a professora queira fazer um pouco menor, porque a professora botou uma unidade de aprendizagem, a professora pode fazer um webinar de 2 horas daí. Não, eu acho perfeito, porque aí dá tempo deles construírem pequenos textos. Eu não sei como é que vai ficar a socialização disso, né? Com esse povo todo. O que a professora pode fazer? A professora pode abrir a aula, dar o tempo para eles fazerem, né? Ficar online, a aula não precisa ficar, a reunião não precisa ficar aberta, se a professora não quiser. Dá 1 hora para eles fazerem os pequenos textos, depois volta, checa com eles. Não, entendi, Maria Helena, perfeito. Só vamos supor que são 200 alunos. Se 100 resolvem no retorno compartilhar seu texto, né? A gente está trabalhando aqui hipoteticamente. Mas... o que a professora pode fazer? Como a professora há muito tempo já trabalha com essa disciplina, a professora já sabe quais são as principais dificuldades, quais os principais erros. Então, a professora pode abordar já dessa forma e perguntando quem se identifica, quem não se identifica, né? E desenvolvendo ela nesse sentido. Por mais que tenham 100, 200 alunos na sala, nem todo mundo vai querer falar, né? Não, eu sei, mas sei lá, né? Vai que todo mundo resolve falar. Pois é. Aí ficaria complicado. Mas eu acredito que dá para fazer uma aula mais interativa nesse sentido, sim. Certo. Então, aqui seria esse webinar com 4 aulas, com tantos alunos, que isso aí tem que pensar bem como é que vai ser. Tá. Depois tem um encontro assíncrono, onde eles vão trabalhar linguagem escrita, normas para apresentação, para elaboração de trabalhos técnicos e científicos. Aqui, eu coloquei como objetivo conhecer as normas metodológicas para o texto científico, a BNT e o Guia Univille. Eu coloquei o Guia Univille, mas a ideia é também aqui deixar exercícios para eles fazerem com base no Guia da Univille, tá? Exercícios de citação, de referências.
Isso, prof. A prof vai criar daí um roteiro complementar. A gente até não disponibilizou esse roteiro complementar no módulo 3, mas eu vou passar para a Morgana, tá? Esse módulo complementar. Eu acho que a prof já viu esse modelo complementar no EAD, que é aquele que a gente escreve todo o andamento da disciplina. Será que a prof já teve acesso a ele alguma vez? Eu vou passar para a Morgana esse material para botar lá na unidade 3. Uhum. Depois vem a outra prova na aula, no encontro 8 aqui. Depois tem síncrono aqui, unidade 3, linguagem escrita, normas para elaboração. Continuando, né, aqui nessa unidade 3, mecanismos de pesquisa de dados, reconhecer o que são e como foram criados os mecanismos de busca, identificar os mecanismos de busca, não de bisca, de busca, usar o mecanismo de busca do Google Acadêmico. E eu tenho uma dúvida, se esses mecanismos de dados aqui, porque bases de dados também são aquelas bases lá que a gente tem de pesquisa, tipo, na minha área lá a gente usa muito IBGE, usa muito, né? Aqui eu pensei em duas coisas, como eles pesquisarem na internet e essa base de dados aí tem que ver também. Posso entrar um pouquinho na conversa? Esse tema ali, base de dados, eu também fiquei um pouco assim, eu não sei se a gente não pode mexer na ementa de jeito nenhum. Não. Pois é, porque é um tema bastante difícil, assim, para tanta gente. E eu não achei nada no Saga, tá? Eu também não. De dados, procurei, nossa. As bases de dados não seria, por exemplo, a CAP, Cielo, essas bases onde são hospedados os trabalhos científicos, será? Então, tem essa interpretação, mas eu sei como a Denise está pensando. Não, é como buscar, por exemplo, dados em tabelas. Que tem bancos de dados gigantescos, mas é que eu acho assim que, para o nível que eles estão, que é a primeira vez que eles estão vendo metodologia, né, porque é aluno de primeiro ano, eu acho um tema bastante complexo e justamente não tem nenhum material de apoio, né, no tal do Saga, que eu procurei também, e mesmo na internet tem muito pouca coisa, né, quando eu dava aula disso, eu mostrava, assim, realmente, assim, uns prints de tela, mas era um assunto, assim, para meio não se demorar, assim, porque está muito além do que eles sabem e conseguem fazer. Por isso que eu perguntei, né, se a gente obrigatoriamente tem que falar disso, porque... Então tem que ser muito rápido, assim. Eu dei uma forçada na barra aqui, Denise, para interpretar isso como sendo mecanismo de busca, onde ele vai buscar a pesquisa. Mas eu entendo como você, que essa base de dados aí são fontes de estatísticas, de dados, para ele montar tabela, para ele montar isso, montar aquilo, né? É muito complicado, assim. Eu acho que a gente deveria, logo que puder arrumar essa ementa, meio que tirar isso aí, e deixar isso para um outro nível mais tarde, porque... Ok, eu também acho. Eu acho que isso tem que tirar, não faz muito sentido. Não sei se é possível, né, mas uma interação com o pessoal da biblioteca, será que não poderia acontecer? Então, eu já tive isso, mas olha, é muito chato, é bem a palavra, sabe? Porque é muito longo, não é nada metodologia ativa, é uma mostração de coisas enormes. Se no presencial é até assustador, para quem não conhece, acha aquilo terrível. Certo. A gente teve no mestrado essa interação e realmente só mostrar as bases de dados. O meu mestrado é em patrimônio, né? Então é basicamente documental. É algo que acho que não seria muito interessante gastar muito tempo com isso, né? Seria importante demonstrar para os estudantes que existe isso, né? Para eles pesquisarem e fugirem um pouco só do Google, né? Porque o Google acadêmico é muito bom, mas poucos alunos sabem da existência. Só mesmo, talvez, aproveitar esse momento num webinar para falar sobre isso, né? Dessas bases de dados.
Ou então realmente fazer um PowerPoint narrado, mostrando algumas coisas e não ficar demorando muito nisso. E nem sequer muita cobrança, porque realmente não está no alcance deles, não é ainda interessante. Mais tarde, sim. Mas eles acabam aprendendo um monte de coisas por si só, né, ao longo do curso, porque eles têm que começar a procurar, pesquisar, cada um na sua área. Aqui não precisa ser narrado, Denise, porque ele é web, né? Tu vai estar com eles. Também, né? Uhum. Mas é uma ideia essa questão do Google acadêmico, né? E, de repente, alguma coisa mais superficial até, né? Então, dados do SUS, né? Tem a plataforma do SUS para busca de dados, se é de outra área, ver uma outra plataforma onde eles poderiam também acessar, né? Enfim, uma coisa mais diluída, né? Porque não vai dar para realmente entrar em situações muito definidas. Essa definição maior é como a professora Denise falou, é ao longo do curso que eles vão fazer, quando eles sentirem a necessidade, né? Então, aí aprofunda, né? Eles próprios até conseguem ir atrás de alguns outros pontos, claro. Se for uma questão onde precisa ter um orientador, aí o orientador faz esse direcionamento também para eles, né? Nós fizemos um aluno na economia, um egresso, que ele veio dar uma palestra numa semana da economia e ele mostrou uma base de dados e um software específico para trabalhar essa base de dados que, assim, ó, meu queixo caiu. Nem os professores tinham conhecimento daquilo, entende? Isso aí, Valéria, é um item bem bacana para o CIP explorar, tá? Uma capacitação. Exato. Realmente. Então, eu joguei isso para mecanismo de busca. Então, o que são e como foram criados os mecanismos de busca, identificar os mecanismos de busca e explorar um pouquinho o Google Acadêmico. Isso. Professora Jaidete, eu acredito que está de bom tamanho, tá? Bom. Uhum. Eu vou apagar até isso aqui. Sim. E também, prof, o webinar é uma aula que a gente não tem um grande controle, né, das interações. Então, dependendo da forma como o webinar for conduzido, pode avançar um pouco mais, restringir um pouco mais, depende muito do nível também de alunos que a professora vai encontrar. Tá. Então, posso continuar? Pode sim. Tá, aí vem aqui, já entrando na unidade 4, o projeto de pesquisa. Aqui, geralmente, no síncrono, aqui a gente faria explicar, né, o que é um projeto, as etapas, reconhecer todas as fases de um projeto. Tem uma unidade saga que eu gostei, falando sobre isso. E eu tenho também um material meu, né? Não sei se eu vou usar, com a estrutura do projeto de pesquisa. E, então, na parte do webinar, a gente vai meio que começar a elaborar, a estudar cada tópico, mas já provocando os alunos e pensando, né, como eles montariam um projetinho de pesquisa. Então, uma parte eu continuo aqui no síncrono, no webinar, e a outra parte eles vão fazer no assíncrono. E depois, no outro webinar, a gente junta as duas partes do projeto completo e explica e vê o projeto completo. E depois eles vão ter uma prova sobre isso. E no final, aqui, a última unidade, a universidade como campo da ciência, a ideia é trabalhar o papel da universidade, trabalhar essa questão do ensino, pesquisa e extensão, no caso aqui com ênfase à pesquisa, né? Reconhecer o papel da universidade na pesquisa científica. Aqui eu tenho que selecionar um artigo sobre o papel da universidade, que tem muita coisa boa, mas eu não tive tempo aqui, eu quero selecionar um artigo falando sobre isso. E no assíncrono, eles estudariam a pesquisa na Univille e as oportunidades de pesquisa na Univille. Conhecer a estrutura da pesquisa na Univille e verificar as oportunidades, como eles podem se inserir num projeto, quais são os editais. Aqui eu também tenho que verificar material com a pesquisa da Univille. E no síncrono,
eu traria aqui, preencher um edital simulado de pesquisa na Univille. Abriria um edital de PIBIC, por exemplo, para eles verem como... E aí vem a prova e acabou. Acabou. Uhum. Ficou bem distribuído, professora, gostei. Então, só falta aqui esse finalzinho, escolher um artigo. O artigo, e ver qual Univille material de pesquisa, porque eu acho que daí tem que falar da Univille, né? Certo. Ali pode falar direto da nossa universidade, né? Pode, se quiser colocar também alguma coisa mais de projetos no geral, enfim, mas é o caminho, tá? Sim, tá bem. A pesquisa na Univille, falar da pesquisa em geral, depois as oportunidades. As oportunidades. Uhum. Ok. É isso. Uhum. Aí, então, a professora já tem essa organização do cronograma, né? Aí só precisaria depois observar no calendário acadêmico as datas, né? Sábado, vai ser sábado? De cada semana ali que vai compor, né? Uhum. E o PEA também ele vai estar estruturado, como a professora mostrou ontem, dentro desse contexto todo aí, né? Usando ali os tópicos. Sim, agora tem que casar o PEA com isso aqui. Com o cronograma, exato, tá? Mas a professora já está adiantada, já está bem encaminhada. Obrigada. Tá? Professora Denise, quer colocar alguma coisa? Olha, eu também estou mais ou menos no mesmo pé que a Jaidete, né? Montei desse jeito, eu detalhei um pouquinho mais o meu justamente para ficar mais claro para mim, né? Uhum. Mas já pus as datas, já procurei no Saga também. Certo. Minha dúvida era essa questão lá do banco de dados, né? Que eu achei que, enfim, a gente já conversou disso, né? Uhum. Mas está mais ou menos nesse pé também, faltando só uns pequenos retoques, assim como o material do primeiro dia, né? Certo. Foi o pé também, né? É que aos pouquinhos as coisas vão se alinhando, né? Vão se alinhando, exato. Depois faz o outro, daí o segundo tem relação com o primeiro, daí hoje vai ter o terceiro, e tudo tem que estar na mesma linha, né? Isso. Então, é esse o caminho, né? Essa é a forma que a gente tem ali para já deixar organizado. A Maria Helena, ela colocou aqui no chat o roteiro complementar, Prof. Para quando não tem o A no Saga, é nesse roteiro que a gente precisa escrever a aula daí. Eu vou passar ele aqui também para as professoras tirar as dúvidas, né? Certo. Tá bem? Então, acredito que agora a gente possa começar a trabalhar um pouquinho o guia, né? Que vai casar com esse cronograma e, claro, também ali com o PE, né? Certo? Maria Helena, tu quer começar a passar? Como que fazemos? Posso sim, prof. Vou compartilhar aqui a tela. Certo. Já está aparecendo? Está aparecendo. Eu vou tirar a minha câmera aqui para ficar mais fácil para usar, para não sobrecarregar. Certo. Então, prof, nós, em razão das alterações, né, das disciplinas semipresenciais, aquelas disciplinas que não passaram pela alteração, né, não são novos TCI, continuam com o guia antigo. Só que, em razão dessas mudanças, a gente precisou trabalhar um guia que ficasse adequado para o modelo. Eu peço desculpas para vocês, acho que eu estou com um pouco de dor de garganta, então a voz está um pouco mais fanha, digamos assim. Então, o que o nosso guia tem? O nosso guia, ele foi desenvolvido, o roteiro, ele foi desenvolvido com a ideia de que o professor pudesse nos entregar esse material com as 18 semanas de estudos já definidas. A gente sabe que agora, né, a gente está pedindo as 4 primeiras, então os professores não precisam se preocupar em nos entregar as 18.
mas daqui para frente, conforme os CCIs forem definidos, os outros eixos forem implementados, novas disciplinas do SEMI forem implementadas, o guia precisa ser entregue completo com as 18 semanas, né? Esse é um processo gradual. Então, o que constam as informações básicas, né? O curso que vai ser utilizado, pode ser o eixo, como a professora Jardete colocou, o componente curricular, o período de oferta e a carga horária total, né? De acordo com o PPC. Logo em seguida, a gente já vem para a semana 1. É bem simples o que a gente pede aqui. Na semana 1, a gente pede uma contextualização. 2 ou 3 parágrafos para introduzir, né, aos estudantes os temas, problematizações, organização dos estudos. Na primeira semana, eu gosto, e é uma boa prática também, colocar um resumo do que vai acontecer ao longo do bimestre, né, do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Então, na primeira semana, as contextualizações geralmente ficam um pouco mais extensas, né? A gente relembra aqui para os estudantes as datas das provas, as datas dos webinars. Então, quanto mais informações nós colocarmos aqui na semana 1, mais fácil para o estudante se organizar em relação à disciplina. Então, é interessante colocar, como eu falei, as datas dos webinars e as provas. Então, fazer um texto aí de comunicação dialógica, né? Falando na primeira pessoa com ele, sempre no singular, você estudante. A gente recomenda que use a palavra estudante, porque estudante é como um dos gêneros, né? A gente pode colocar a estudante ou oi estudante. Então, fica mais fácil porque tem que lidar com aluno, aluna, tem que ficar botando o azinho, o ozinho no final, né? Acadêmico, acadêmica. Então, a gente prefere trabalhar com a palavra estudante aqui. Depois, a gente pede os objetivos, né? Os objetivos já estão no pé, então é só copiar e colar aqui. E abaixo, a gente pede o nome da unidade Saga, o link e o código. Eu vi que a professora Jardete já pegou os códigos e os nomes das unidades ali, né? Que já ajuda na hora de preencher aqui. Então, aqui a gente deixou um modelinho para que vocês vejam como a gente espera que venha para nós. Por que a gente pede o link e o código? Porque, às vezes, o link está quebrado, às vezes acontece alguma coisa e a gente consegue localizar pelo código, né? O que acontece? O professor vai selecionar essa UA, como eu mostrei na segunda-feira, lá no Saga, e vai vir para alguém aprovar essa UA. Ainda não foi definido quem vai ser esse conjunto de aprovadores, né? Se vai ser o coordenador do curso, se vai ser o CIP em parceria com a UNEAD, isso a gente ainda está discutindo para facilitar a vida dos professores e dos coordenadores de curso também. Mas esse material vai para o coordenador, para essa pessoa que vai aprovar, e ele precisa conferir se está tudo certinho, se é isso mesmo, se essa UA já não foi usada em outra disciplina e etc. Porque às vezes acontece de dois professores com disciplinas semelhantes, ou até disciplinas que têm um ponto em comum, usarem a mesma OA e o estudante dizer, mas eu já estudei esse material aqui. No EAD a gente faz esse cuidado para que o aluno não tenha 2 vezes o mesmo conteúdo. Então, a semana 1 é bem simples, né? Contextualização, com o máximo de informações possível para o estudante se organizar, objetivos e as unidades do Saga. Lembrando que é uma unidade para 36 horas e até 2 unidades para 72 horas. Depois segue a mesma situação na semana 2, contextualização, objetivos e unidade de aprendizagem. E aqui na semana 2, a gente deixa um espaço para o webinar. É interessante aqui fazer um chamamento para o estudante nesse webinar, né? Se o professor pode fazer tanto nesse campo aqui, como pode fazer na contextualização. A gente só colocou esse campo aqui para o professor lembrar que nessa semana tem webinar. Escrever um parágrafo aqui. Olá, estudante, aguardo você no nosso webinar no sábado, às 7h30 da manhã, ou 9h30 da manhã, para que possamos discutir os temas, né? Só para fazer um chamamento mesmo para esse estudante, para que ele lembre que tenha esse compromisso nesse dia. Na semana 1, também tem o encontro síncrono, né? Tem que colocar ali até. Na semana 3, mesma coisa, contextualização, objetivos e nomes das UAs. Semana 4, mesma coisa. Semana 5, além disso, a gente colocou um campo aqui de avaliação online. É para digitar ali um enunciado. Olá, estudante, neste sábado, né, nesta aula teremos a prova online, a prova vai acontecer
dentro do sistema e colocar o caminho ali para o estudante, né? Se for de interesse do professor, você tem 4 horas, 2 horas para responder a prova em caso de dúvidas, né? E aí fazer um recadinho ali para o estudante, o que ele precisa fazer. Aqui, professores, tem um documento em separado, que é o banco de questões, que a professora Jane, né, professora Valéria, vai trabalhar com vocês, acho que na sexta-feira. Não tenho certeza se é amanhã ou na sexta-feira, o nível de questões. Na sexta-feira. Sexta, né? Ela vai trabalhar o banco de questões, então a gente pede que as questões sejam feitas no padrão ENAD, né, naqueles 4 tipos de questões do padrão ENAD. O Frigidete está perguntando, 30 por bimestre, prof. 30 para o primeiro bimestre e 30 para o segundo bimestre. É bastante questão. Então, são 30 questões, são 60 no total, no semestre, né? 30 para o primeiro, 30 para o segundo. Pode parecer um número muito grande de questões, mas cada prova é 15 questões. Então, é 15 para a primeira prova, 15 para a segunda. Acredito que para a primeira prova é bem tranquilo, porque tem 4 semanas antes da prova, né? Da semana 1 a 4 ali a prova. Então, tem bastante UA para tirar esse nível. O que é importante, quando eu preencho o banco de questões, lá no banco de questões o professor informe para a gente se essa questão é de nível fácil, médio ou difícil, porque o nosso sistema ele utiliza essa informação para selecionar. O que o nosso sistema seleciona? 4 fáceis, 4 médias e 2 difíceis, dessas 15 questões que vão estar no banco. Então, aí, com essa informação, os professores podem fazer 4 questões difíceis, 8 médias e 8 fáceis, para organizar aí no pensamento de como construir o banco de questões, né? São dicas aí que a gente vai conversar um pouquinho mais na sexta-feira. Então, tem a avaliação online. E assim sucessivamente, na sexta semana, contextualização, objetivos, e vai até o final, na 18ª semana, tá? Então, aqui tem tudo que o professor precisa desenvolver nessas semanas. Pode parecer assustador no começo, né? Porque são 18 semanas e a gente sabe que o nosso processo de implementação delas ficou bem apertado, bem corrido para as próximas disciplinas que começam agora no início do ano que vem, né? Mas conforme a gente for implementando as CCIs, vai ficando mais tranquilo trabalhar esse material, mesmo porque eu acho que a parte mais difícil é a parte de pé e cronograma. Né? Eu acho que depois que a gente faz pé e cronograma, que a gente já selecionou as UAs, a gente pode aproveitar até as informações que tem lá na capa da UA, né? Naquele apresentação da UA, para ir construindo a contextualização. Lá também traz os objetivos daquela UA, então a gente também pode aproveitar essa informação, copiar, reescrever. Então, vai facilitando bastante na hora que vai sendo feito. Alguma dúvida em relação a esse guia que eu possa ajudá-los? Não, eu só queria compartilhar com os colegas que não usaram ainda o Saga, essa tua última fala, que realmente a gente pode usar. Quando você abre a unidade Saga, já tem os objetivos ali da aula, né? Então, ninguém precisa quebrar muito a cabeça, pode adaptar ou usar aqueles objetivos. E também, quando você pode ler aquela apresentação deles e o infográfico, e dali também já fazer a contextualização. O infográfico é muito bacana. Então... Isso, eu vou até mostrar aqui, prof, ó, essas informações que a professora está falando, que ajuda muito, né? Ó, aqui tem a apresentação. Então, aqui na apresentação já tem os objetivos, ó, selecionados, né? No infográfico, como a professora falou, já traz mais uma série de informações que podem ser utilizadas, né? E daí, claro, a gente lê um pouquinho já do conteúdo do livro e pode daí, com tudo isso, dar uma contextualizada. É isso que eu faço para fazer aquela contextualização ali. Eu também sigo esse caminho, prof. Eu geralmente vou na UA, abro a apresentação dela, vejo o que tem. Essa UA aqui até tem uma apresentação pequenininha, mas tem algumas UAs que têm apresentações bem completas, que a gente pode aproveitar bastante o texto delas. Você abrir uma segunda aqui, olha, essa daqui já tem uma apresentação um pouquinho maior, né? Então, dá para aproveitar isso.
Então, a gente não precisa se preocupar em tirar tudo da cabeça. Tem alguns livros, dependendo, que esses livros aqui, esse livro é da própria saga. Então, esses livros da saga, geralmente, tem na capa do material deles também uma introdução, ó, que também ajuda na produção da contextualização. Isso mesmo. Então, eu sempre uso essas artimanhas, tanto o desafio, tanto a apresentação, quanto a introdução do livro, quanto o infográfico. Isso ajuda bastante a gente escrever a contextualização. Eu só peço assim, que prestem um pouquinho mais de atenção na contextualização da semana 1 e da semana 10, para reforçar com os estudantes os prazos, essas coisas. Eu sempre ainda escrevo, eu tenho uma linguagem um pouco mais despojada, né? Isso é meu. Então, eu pego e digo, imprime isso e cola na porta da geladeira, que é o cronograma, né? Então, eu sempre brinco com eles, a escrita, para que eu possa... Gente, a faxineira aqui do prédio veio limpar, minha cachorra odeia ela. Desculpa. Não é fácil a minha Mel aqui. Então, eu uso isso como forma de criar conexão com o estudante, né? Mais alguma colaboração, professora Idete? Não, isso aí. Mas alguém gostaria de tirar alguma dúvida? É trabalhoso, né? A professora Leandra está com a mão erguida. Pode falar, Sim, prof. eu só queria tirar a seguinte dúvida. No caso, nós estamos preparando disciplinas que nós, componentes curriculares agora, deixa eu corrigir, que nós ainda não temos uma definição para que curso exatamente, agora abarca pode ser até áreas diferentes de conhecimento. Talvez até cabendo dentro desse exemplo que você está nos apresentando ali, quando nós trabalhamos com o EAD, por exemplo, em algumas situações há como nós solicitarmos ao grupo A alguma alteração. Por exemplo, às vezes acontece de toda a unidade ter um encaminhamento que seja apropriado, que seja convergente com aquela abordagem que nós estamos trabalhando, com aquela temática, mas aí, por exemplo, ocorre como esse exemplo que você tem aqui. O livro, a leitura é direcionada exclusivamente à área de contábeis. Nós temos como solicitar essa alteração, Maria Helena? Existe algum encaminhamento nesse sentido? Prof, eu não tenho uma resposta definitiva em relação a isso, mas via de regra deve seguir como segue no EAD, né? Aquele prazo que a saga nos pede para adequar a unidade de aprendizagem. Se eu não me engano, 30 dias, né? Então, a gente tem que pedir com 30 dias de antecedência para ter essa adequação. Uhum. Certo. Mas então, acredito tá bom. que vai Obrigada. seguir a mesma regra. Tá, porque isso é importante a gente saber, porque às vezes toda unidade está bem interessante, né? Isso. Enquanto articulação, eu até pesquisei ali, existem outras situações, o conteúdo todo é pertinente, a última etapa fica faltando. Mas então tá bom, obrigada. De nada, prof. Imagina. Acredito que vai seguir a mesma regra do EAD, acho que não tem problema nesse sentido. Então, se tiver eu tive uma unidade que estava toda voltada para a educação, eu pedi para readequar e fizeram nesse prazo, foi bem tranquilo. E um guia que eu acho que é bem interessante para a gente trabalhar também aqui, para quem já deu aula na pós do EAD, esse guia já tem uma familiaridade com esse guia, porque na pós da Univille EAD, a gente não utiliza a biblioteca Saga, né? Todo o material é construído pelo professor da disciplina. Então, é um guia que te permite uma maior liberdade em relação ao que vai fazer. Como a professora Jaidete compartilhou o pé e o cronograma dela, eu vou usar o exemplo dela em relação à aula que ela quer trabalhar o guia de trabalhos acadêmicos da Univille, né? O guia de apresentação de trabalhos acadêmicos. Então, para essa aula, ela vai precisar usar esse modelo de guia aqui, que é o guia didático para a unidade de aprendizagem. Então, nesse guia, o professor vai criar a unidade de aprendizagem. Como a gente falou já, não precisa ser uma unidade igual à do Saga, né? Não precisa ter apresentação, desafio, infográfico, saiba mais, aquela coisa arada toda. Mas ele precisa seguir uma lógica de aprendizagem. Então, nesse guia aqui, a gente tem uma possibilidade de estar fazendo uma metodologia de aprendizagem ativa também com o estudante. O cabeça normal, né, o curso, disciplina, aqui não é mais disciplina, né, é componente curricular.
Depois a Morgana tem que arrumar lá o que eu mandei para ela. Carga horária total, professor, e aqui tem guia didático para a semana. Então, a gente precisa informar qual é a semana. Por exemplo, é a semana 14. Aí, aqui a data de envio para a UNEAD, é importante colocar para a gente ter um controle. Então, vamos supor que a gente está mandando hoje. E essa aula vai ser postada, sei lá para... deve ser quase maio, junho, talvez, essa aula aqui, né? Então, só para a gente colocar. A unidade de aprendizagem, e aí aquele nome que está lá no pé, né? Que os professores vão colocar lá no pé, vão intitular. O objetivo da unidade, os tópicos que vão ser abordados, né? Que é muito semelhante ao que está lá no Saga, e a contextualização, problematização. Então, aqui é aquela contextualização que a gente faz no guia anterior, né, da contextualização da semana, com os objetivos, tudo certinho. Então, os professores vão fazer aqui essa contextualização, né? A gente pede aí 2, 3 parágrafos, né, para a gente poder trabalhar. Quando a gente cria esse material, a gente pode já trazer uma problematização na contextualização ou dentro da construção do próprio material. Por quê? A gente tem um quadro aqui embaixo que a gente chama de atividade de aprendizagem, que a gente vai descrever essa atividade, né? Então, a gente vai colocar aqui: olá, estudante, nesta aula vamos trabalhar sobre o Guia de Trabalhos Acadêmicos da Univig, a importância dele, todo o texto que a gente vai redigir, trazer questionamentos, colocar o texto aqui em anexo, né? Esse texto vai ter que vir em anexo, ou o link para acesso. Então, descrever tudo aqui, o andamento dessa atividade. No nosso caso, a gente não tem critérios de avaliação, então é importante que a gente diga isso para o estudante, né? Que essa atividade não é uma atividade que vale nota, porque não essas palavras, as pessoas não fazem também, mas é uma atividade não avaliativa, né? Então, data da entrega, né? Tudo certinho. Aqui eu vou ter que adequar, porque isso aqui não é interessante para nós. Eu já vou até excluir daqui, né? Então, o que a gente vai usar? As ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver isso. Então, aqui é aquele momento que pode usar o podcast, pode usar o PPT narrado, bibliografia, vídeo, né? Pode usar outras ferramentas. Então, aqui o professor é que vai desenvolver toda a atividade. É importante colocar aqui uma reflexão, uma situação para o estudante. Então, é um material que o professor tem uma maior liberdade para definir referências bibliográficas, etc. Aqui embaixo, a gente pede as referências bibliográficas, né, da atividade. Se o professor quiser usar algum tipo de imagem, né, para enriquecer o material, ele pode colocar aqui essas imagens que ele quer utilizar, né? Então, uma tirinha que é interessante, uma charge, alguma coisa que acha que vai enriquecer o material, pode ser colocado aqui, né? Até infográfico, tabela, gráfico, seja qual for a imagem que pode referir. Aí, se a gente for usar, a gente coloca, assim, né? Colocar imagem. Eu sempre coloco, assim, para as meninas saberem que tem uma imagem ali que deve vir nesse lugar, né? Eu sempre coloco, assim, um pontinho em amarelo, aí depois eu coloco aqui embaixo, né? Para elas saberem e pegar a imagem que eu quero que elas utilizem. Então, dá para fazer dessa forma e fica bem interessante. Tem a possibilidade também da gente colocar vídeos e leituras não obrigatórias nesses campos aqui, né? Como se fosse um Saiba Mais, se a gente quiser utilizar, então pode colocar aqui também. Ah, eu quero utilizar um Saiba Mais, então eu coloco aqui Saiba Mais e coloco o texto, vídeo, filme, seja o que for, para os estudantes terem acesso. Então, esse material aqui é, de fato, um material que o professor vai elaborar todo o conteúdo da disciplina. É um material bem flexível, né? Ele tem as indicações do que é necessário ter, mas não tem nenhuma obrigatoriedade. A gente só pede que seja um material que tenha uma certa acessibilidade, né? Então, a gente pede geralmente que quando é texto, artigo que é retirado da internet, seja baixado esse arquivo e nos encaminhado, porque pode acontecer do link sair do ar e aí esse texto deixar de existir na internet, a gente não conseguir mais recuperar ele. Então, se o texto está anexado, né, foi feito, hoje é mais fácil para a gente manter a disciplina. Acontece muitas vezes de um semestre para o outro, o material sair do ar e a gente não ter mais acesso àquela informação. Então, a gente sempre pede
que mande o material, texto, em anexo. Os vídeos é mais difícil, né? A gente baixar vídeo, mas é importante tomar cuidado. Sobre vídeos, podcasts, essas questões, é importante a gente tomar cuidado para não ser de nenhuma outra universidade, né? Que a gente não utilizar esses materiais. A gente até usa alguma coisa de Universidade Federal, que é referência, mas a gente pede que, se for para fazer alguma coisa nesse sentido, entre em contato com o pessoal do audiovisual, né? Nós lá da UNEAD, que a gente também grava, orienta os professores a serem feitos. Então, hoje, para a construção das aulas, a gente tem esses 2 modelos de roteiro, de guia, para que as aulas sejam desenvolvidas. Esse modelo aqui é super flexível e esse modelo aqui, o primeiro, é basicamente contextualização, porque as demais informações já estão no pé e no cronograma. Queria saber se os professores têm alguma dúvida, se eu posso ajudar. Eu tenho. A minha pergunta é a seguinte: vocês colocaram, né, um roteiro para as disciplinas, colocaram guia para componentes curriculares e colocaram o roteiro complementar àqueles que você está mostrando agora. Pelo que eu vi lá no cronograma, a gente vai ter que fazer as 4 primeiras aulas. A gente vai ter que preencher qual desses 3? Qual dos 3 que é o modelo que a gente tem que preencher? Esse complementar? Depende, prof. Se as suas aulas estão todas no Saga, o professor vai usar o primeiro modelo que eu apresentei. Se o professor vai fazer alguma aula personalizada, que o professor vai desenvolver o material, vai pegar texto acadêmico, alguma coisa, aí o professor usa o segundo. Depende do seu planejamento, depende do seu pé e do seu cronograma. Tá, então seria esse roteiro para componentes curriculares, é esse? Ou é esse que você passou agora? Seria o primeiro, seria esse daqui. Roteiro para componentes curriculares, esse aqui então. Isso. Esse aqui, eu até vou botar aqui do lado só para não... Saga, tá? Esse aqui é Saga. Que eu tinha começado, na verdade, a fazer aquele semipresencial. Mas então, aquele modelo antigo, né? Que é o que vocês tinham disponibilizado, mas eu transfiro para esse aqui depois. Então, é esse componentes curriculares, né? Só vou colocar aqui. Componentes curriculares, tá? A professora Jaidete fez uma pergunta bem interessante, que eu acho que até complementa a preocupação do professor Modro. Prof, não, 4 aulas independente da quantidade de horas-aula, tá? Então, 36 ou 72, a gente está pedindo as 4 primeiras semanas. Então, não tem diferenciação. Independente da disciplina ser 36 ou 72, são as 4 primeiras semanas. Ô, Morgana, na hora que tu for postar lá, tenta, não sei se tu consegue editar, mas coloca personalizado nesse guia, no roteiro complementar, e coloca Saga do lado do outro, que aí talvez ajude os professores a entenderem o que precisa ser usado. Acho que facilita, né? Fica mais organizadinho. Muito obrigada. Mais alguma questão que eu possa ajudar os professores para a gente dar andamento? Professor Valéria, alguma colocação, alguma contribuição?
Penso que é isso, Maria Helena, né? Então, aí o que os professores precisam agora? Preparar as 4 primeiras semanas, utilizando, se for, né, a sua proposta de trabalho, material via Saga, a primeira abordagem que a Maria Helena mostrou, né? Se for alguma aula complementar, onde o professor vai buscar um texto extra, uma atividade fora do Saga, então usar esse modelo complementar. E seriam as 4 primeiras semanas, então, que seriam solicitadas. Tá? Então, para fazer essa parte do guia agora, quem já está com o PEA e com o cronograma estruturado, né, fica mais fácil agora trabalhar para poder colocar essa contextualização para os acadêmicos, né, dentro dessas unidades de aprendizagem das 4 primeiras semanas. Ok? Então, a gente pode começar a trabalhar nisso imediatamente ou vocês ainda vão explicar alguma coisa nova? Hoje seria vocês começarem já a se organizar nesse sentido de trabalho, tá? Nós vamos ter hoje, nós vamos ficar até às 18 disponível, caso aconteça de dúvidas, enfim, né? Amanhã é uma tarde disponível também, nós vamos estar online disponível para vocês poderem construir esses guias, né? E sexta-feira, a professora Jane Floriano, ela entra com a parte da forma de construção das questões, né? Que são solicitadas naqueles 4 momentos, aula 5, aula 8, né? 14 e 18. Mas para mostrar para vocês como que é organizado, tá bem? Ok. Então, seria isso. Estamos à disposição de vocês, caso aconteçam as dúvidas. Vocês têm ideia de quando que vai sair o edital, de quando, enfim, a gente vai saber se a gente vai dar aula ou não, se a gente vai se submeter ao edital ou não? Professora, eu não sei. Essa parte ficou com a Proem para eles fecharem, né? E ainda nós não temos uma data definida, não, tá? Acredito que seja muito em breve, mas passar para a professora a data em si, eu ainda não tenho conhecimento. Tá? Ok. Ok? Então, estamos aqui, né? Aguardamos vocês com as questões. Esse roteiro complementar aqui nós também vamos disponibilizar lá naquele espaço que está escrito módulo 3, que é o da data de hoje, né? Então, já vai ficar para vocês também ali, tá certo? Junto com aquele do modelo para quem vai usar o ali. Ok? Então, são 5 para as 3. Podemos fazer um intervalinho e já começar a trabalhar esses guias. Ok? Maria Helena, quer colocar alguma coisa? Não, prof, só agradecer por estar aqui mais uma vez e ficar à disposição. Eu estou até às 18 disponível aqui nesse grupo para tirar as dúvidas, para ajudar a elaborar o que for necessário, é só contar comigo. Isso, estamos aqui então. Ok, pessoal? Obrigada. Uma boa tarde para vocês, bom trabalho, né? Precisando é só nos acessar aqui. Obrigada, abraços. Outro.
Oi, talvez a Maria Helena pudesse me ajudar. Tem alguém aí, a Morgana? Oi. Sim, prof, pode falar. É que eu estou tentando entrar no tal do Saga de novo e Sim. não deu certo a senha que eu tinha colocado. Eles pediram para eu fazer uma nova senha. Sim. E na hora que eu faço a nova senha, eles me dizem que a senha está errada. Mas justamente eu não sei qual é a minha antiga senha. Então eu não sei como sair desse impasse. Deixa eu dar uma testada aqui, prof. Só um minutinho que eu vou entrar, ver que isso não me aconteceu. E daí eu já te retorno, tá? Só um minutinho. Tá. Vou fazer um teste aqui. Uhum. Oi, prof, tá por aí? Tô. A gente vai fazer a mesma coisa que ontem, tá? Hum. Você vai entrar lá. Eu Tá, no consegui site fazer da agora. Saga, é isso? Isso. Ok. Você tem o login, senão eu mando aqui no chat. Não, quando eu coloco aqui o site, o link do site, eu caio direto numa página meio lilás, onde está escrito alterar Isso. senha, porque quando eu entrei hoje pela primeira vez, que eu pus a senha que eu tinha cadastrado ontem, eles me disseram que estava errado, aí eu pus aquele esqueceu a senha, Tá. né? E a gente vai fazer o mesmo passo a passo de ontem, que daí eles vão Pois é, mas mandar eu uma não consigo senha. entrar naquela parte inicial, aí que tá? Porque ele não, quando eu coloco, ele já me põe direto aqui. Deixa eu ver. Você consegue compartilhar a tela, prof? Que daí eu consigo ver contigo? Não, eu tô Consegui? aqui, agora eu consegui que eu mudei de provedor. Eu tô aqui tá. numa página também lilás, que tem uma mulherzinha sentada em cima de um... Isso, com o notebook, no livro, isso. Tá, Daí aí vai está fazer escrito ali, usuário. isso. Né? Mas você, no caso, não tá dando certo a tua senha, né? Aparentemente é a senha, mas então, aqui em usuário, é o usuário da Univille. Não, é aquele usuário que você recebeu naquele e-mail de recuperação ontem, que a gente fez à tarde. Então, É deixa aquele eu ver. usuário. Até, prof, a hora que a gente conseguir, eu te recomendo já deixar linkado ali o memorizar a senha e anotar em algum lugar. Sim, mas eu tinha feito isso, só que... Sim. Então, o de ontem, eu tenho aqui o meu usuário e tem uma senha chamada temporária. Isso, mas essa eu fiz você ontem. alterou ela? Você eu alterou alterei. ela? Sim. Tá. Aí Então pega só esse usuário. Deu certo. Então, tá. Agora ele disse que não consegue, mas eu vou fazer de novo igual de ontem. Você acha que é isso? Isso, porque eu fiz aqui comigo deu certo. Você bota o seu usuário que está nesse e-mail. Tá. Nem precisa colocar a senha e já vai em esqueci minha senha. Que daí vai fazer de ontem.
Mas eu vou pôr a senha que eles me mandaram quando eu pedi ontem, eu esqueci minha senha. Não, porque essa você já alterou, né? Então, ela já não é válida. Então nem precisa colocar a senha. Só coloca o teu usuário e já vai em esqueci minha senha. Só que daí vai ser a mesma coisa de ontem. Vai vir uma senha temporária, daí você vai entrar no link que eles enviam e daí vai alterar. Aí, na hora que eu botei, me esqueci minha senha, tá escrito recuperar senha, informe o seu e-mail. Isso, daí você coloca o seu e-mail da Univille. Tem que ser um institucional, tá, prof? Que é esse que foi cadastrado na plataforma. Certo, então pus e ponho enviar. Isso, daí você vai receber no seu e-mail um e-mail do grupo A, que vai vir, Sim, vamos recuperar sua senha, uma nova senha temporária será gerada. Daí vai vir o teu usuário de novo e uma senha temporária. Daí o que você pode fazer, que eu faço, é já copiar essa senha para colocar lá quando você tentar de novo entrar. Então, eu já fiz isso, já tenho 2 hoje aqui e não deu certo. Enfim, vou esperar agora essa terceira que você está fazendo comigo, vai chegar. Isso. Você recebeu o e-mail, prof? Agora não, recebi 2 antes de eu falar com você, que eu estava tentando fazer o processo sozinha. Tá. Não deu certo. Eu vou compartilhar minha tela, daí eu vou fazendo aqui, porque daí eu vou recuperar a minha também, e a gente já faz juntas. Internet hoje. Okay. Tempo que a gente perde com a informática é muito grande, porque a gente podia estar fazendo outra coisa, né, justamente. Mas agora essa a gente história de senha, recuperar senha, meu Deus. Prof, por isso que eu digo, depois que você entrar... Mas eu fiz isso que você está falando, entende? Eu escrevi, estranho. sim, gravei, não deu certo. Porque... Então vai virando emaranhado, porque cada vez que você manda, aquilo anula o anterior e vai virando uma confusão, entende? Ó, prof, esse é o e-mail que daí você vai receber, né? Igual os de ontem, os que você recebeu antes. Daí espera esse último, então. Daí eu já copio a senha, ó. Dou um Ctrl C. E daí vou entrar nesse link. Deixa eu aumentar aqui. Acho que ele ficou muito grande. Ainda não veio. Não veio ainda, prof? Não. Entra no seu e-mail e dá um F5, que daí atualiza. Eu já estou aqui, já fiz tudo isso. É que para mim, não só porque para mim vem bem rapidinho, veio bem rapidinho. Não está vindo. Tá, eu vou fazendo aqui para a gente ver, ó. Eu vou entrar no link que veio no e-mail, vai aparecer a mesma, o meu já aparece salvo porque eu já tinha deixado, mas daí eu vou copiar aquela senha que eles me enviaram, ó, essa senha estranha, sabe? Com letra, número. Eu também recebi essa eu fiz tudo ontem. Hoje eu fui atrás daquilo que eu tinha cadastrado. Após trocar aquela senha estranha por uma outra, não deu certo. Aí eu esqueci minha senha, não deu certo. Fiz 2 vezes, daí resolvi entrar em contato com vocês. Claro. Daí vou acessar. Ó, ele já vai pedir a senha antiga, ó, prof. Daí por isso que eu já deixo ela copiada. Mas eu não tenho a senha antiga, justamente. Mas que eu aí fiz, ele quando falou que não servia. Quando vier o e-mail, eu vou cadastrar outra senha daí. Vou ver se eu consigo deixar a mesma que eu tinha. Daí confirmo com a senha nova. Atualizar senha. Daí deu certinho para mim, prof. Daí o que eu te aconselho é fazer aquilo, já deixar a senha salva e deixar como favorito já, né? Aqui em cima você consegue favoritar essa página, já fica certinha a tua senha, já fica o acesso direto para facilitar nas próximas vezes. Mas eu vou entrar de novo aqui no Saga. Agora chegou pela terceira vez. Então vamos lá. Prof, quer compartilhar a sua tela, se você conseguir, que daí eu vou te ajudando? Fica mais confuso, já tem 50 coisas aqui. Tá bom. Estou aqui, estou copiando usuário e senha, é uma chamada senha temporária, porque eles não falam.
Qual que é essa senha que eles querem que a gente recupere? É a que você criou? É a que eles mandaram pela primeira vez? Isso, agora você vai usar... É a definitiva. Isso, agora tá claro. A sua senha temporária... Não, prof, agora sim, essa senha que eles te enviaram é a sua. É a senha que está no sistema. Daí agora você vai entrar com ela, mas ela é temporária porque você tem a oportunidade de mudar ela para alguma coisa que tu prefira, né? Uma senha que seja mais fácil de você lembrar. Eu vim aqui num lugar que tem que pôr senha. Eu vou botar a senha que eles me mandaram agora. Isso? Essa esquisita? Isso, aquele usuário que veio e essa senha esquisita. Com as letras, números. Aí é estranho porque apareceram duas coisas ao mesmo tempo. Tem um quadrinho que está escrito assim: quer que o Firefox salve essa conta de acesso ao grupo Education? Salvar e não salvar. E por trás aparece alterar a senha. Isso, agora você vai botar como senha antiga essa que eles enviaram no e-mail, prof. E nas duas de baixo, como senha nova, você cria a senha que ficar melhor para ti. Daí a senha antiga, eu ponho essa esquisita, é isso? Isso. Bota essa que eles enviaram agora. E na nova senha eu ponho uma que eu inventar agora. Alguma que você quiser. Daí você vai ter que repetir ela no quadro de baixo. Sim. Daí já anota em algum lugar essa senha nova. Fica tranquila, prof. Vai dar tudo certo. Sei. Vocês gostam disso? Não, mas o bom da dificuldade é que depois, das próximas vezes, você tira de letra. Já vai saber... Tá. Bom, agora acho que funcionou. Vamos ver se realmente é isso. Eu digo, ontem eu tinha feito todo esse percurso, tinha dado certo. Hoje eu fui entrar, travou tudo de novo. Mas tudo bem. Obrigada. Mas qualquer coisa, prof, sempre que precisar é mais ou menos esse processo, tá? Mas às vezes pode dar problema mesmo, então qualquer coisa é só chamar. Tudo bem, obrigada. Tá bem, de nada. Tá, tchau.